Os veículos elétricos são uma oportunidade de reduzir a emissão de dióxido de carbono e aumentar a eficiência energética. Apesar dos incentivos de compra em muitos países, o estudo apresenta valores inferior a 1% na compra desses veículos em diversos países, superando esse valor em apenas 2 dos 26 estados da União Europeia. As baterias mostram um grande problema limitante desses veículos, tendo problema de armazenamento, peso e custo, causando déficit em distância de viagem, velocidade e preço elevado. Em principal, o que os motoristas mais temem é atingir o destino desejado, conhecido como ansiedade de alcance. A demanda média de alcance é de 30 a 40 quilômetros por dia para cada motorista europeu. Apesar de diversos estudos que tentam prever esse alcance, os valores apresentam muita incerteza. Consequentemente, os fabricantes de automóveis tendem a adicionar buffers de intervalos substanciais para tratar a ansiedade de alcance. A falta de precisão nos sistemas atuais de previsão de alcance pode ser atribuído principalmente a dois fatores, em particular a previsão imprecisa de operação de veículo e modelos de veículos imprecisos. O estudo apresentado pelo autor contribui para melhorar a precisão de modelos de dinâmica de veículo, porque os modelos atuais de dinâmica de veículo exigem conhecimento de muitos parâmetros específicos do veículo, o que limita a sua aplicabilidade prática. Os sistemas de previsão de alcance atual utilizam um modelo white box, em que todos os parâmetros específicos do veículo do modelo adotado devem ser conhecidos. No entanto, a maioria dos parâmetros envolvidos variam com o tempo, e sua estimativa tem sido assunto de um grande corpo de literatura sobre abordagens gray box, que estimam parte do modelo com base em dados empíricos. Um dos poucos estudos preliminares sobre modelagem de black box para a previsão de alcance também foram realizados. No entanto, essas abordagens são limitadas em escopo e apresentam várias questões importantes. Filtros adaptativos de kernel combinam a capacidade de aproximação universal com média complexidade computacional. O conceito de aproximação universal indica que qualquer função não linear f pode ser aproximada com entradas medidas x e saídas medidas y, de modo que y aproximado de f é válido. Estender o escopo dos filtros lineares para se aplicar a sistemas não lineares exige um alto custo, sendo necessário mapear todos os dados de uma determinada entrada x para um espaço de característica por meio de uma transformação não linear. Dessa forma, é possível aplicar um filtro linear nesse mapeamento. Essa abordagem traz flexibilidade pelas diferentes dimensões do mapeamento, porém o esforço computacional torna-se elevado. Os FACs são ideias para processamento de grande quantidade de dados em longos períodos. Seus coeficientes são ajustados ao longo do tempo para acompanhar as mudanças no sistema, onde são utilizadas reduzindo o sinal de erro e o overfitting medido a partir do sensor, sendo uma boa escolha para se trabalhar com o dinamismo dos sensores de um veículo elétrico, sem a necessidade de explicitar os parâmetros do veículo, utilizando parâmetros genéricos para o mapeamento. A filtragem é feita utilizando um algoritmo numérico que realiza um processo de otimização de acordo com a figura de mérito especificada. O algoritmo utilizado para a atualização dos coeficientes é baseado no algoritmo de mínimos quadrados. Consiste em estimar que minimiza a soma dos quadrados dos resíduos da regressão, de forma a maximizar o grau de ajuste do modelo aos dados observados, visando distribuir o erro aleatoriamente a fim de evitar um enviesamento do classificador. De maneira análoga, o método dos mínimos quadrados recursivos, os sinais de entrada são considerados determinísticos, enquanto para o convencional e algoritmos semelhantes são considerados estocásticos. Foram realizadas 9 corridas em vias públicas utilizando um protótipo de veículo elétrico. Os sinais de velocidade, aceleração longitudinal, corrente e tensão elétrica e pressão de freios foram registrados.
Os sinais do veículo foram lidos a 100 Hz, na unidade de controle do protótipo, e suavizados por um filtro para remover o ruído. Na prática, não há necessidade de prever a potência de um veículo elétrico a 100 Hz. Assim, todos os sinais foram amostrados para 2 Hz e os estados de condução em que o veículo freia foram removidos dos dados de treinamento e teste, porque o modelo não considera estas entradas. No primeiro experimento, cada registro foi dividido em um conjunto de dados de treinamento e teste. Os dados de teste foram usados para medir o desempenho dos algoritmos comparados, fixado em 200 amostras na frequência de 2 Hz. Portanto, o tamanho dos dados de entrada varia ao longo das execuções de teste. Dois filtros adaptativos de kernel foram usados para estimar o modelo de veículo não linear, devido ao seu desempenho no estado da arte em tarefas de aprendizagem e adaptativa. Além disso, dois algoritmos de benchmark foram aplicados ao modelo de estimativa. Primeiro, o filtro RLS linear foi incluído para avaliar o benefício dos filtros adaptativos kernel sobre os filtros lineares. Em segundo, foi incluída uma rede neural que é treinada online, motivada pela ampla gama de aplicações de aprendizado de máquina nas quais redes neurais atualmente alcançam excelentes resultados. Os 4 algoritmos comparados foram KRLS-T, QKLMS-FB, RLS e rede neural. Eles foram treinados online com base de treinamento das execuções de teste. Os respectivos coeficientes de expansão do kernel, pesos do filtro e pesos foram armazenados e subsequentemente utilizados para prever a energia elétrica para os dados dos testes. Comparando os valores obtidos na tabela de normalização do erro quadrático médio, o desempenho de KRLST é superior, seguido por QKLMSFB e rede neural. Os resultados de redes neurais não são estáveis. A energia prevista da rede neural distribui de maneira muito pobre na execução de um teste, e em outro mantém uma boa precisão, o que indica que as redes neurais não são robustas o suficiente para serem aplicadas na prática para o problema. Comparando os dois filtros adaptativos do kernel, KRLST é superior em todas as execuções do teste, seguido de perto por QKLMS-FB. O QKLMS-FB pode ser uma opção em relação ao KRLST, na previsão de energia quando o poder computacional disponível é muito limitado. No experimento final, foram analisados o desempenho dos métodos descritos em um banco de dados maior e foram simulados concatenando os dados de todas as novas execuções de testes medidas. Cada etapa de treinamento recebe um par de dados de entrada, saída e executa uma única atualização do modelo. Todos os métodos começam com um MRM-SE razoavelmente baixo e depois mostram uma certa convergência. A rede neural mostra uma convergência lenta, porém a precisão mostra uma grande dispersão, demonstrando que o algoritmo carece de robustez nessa aplicação. O melhor desempenho é obtido pelo KRLST, em termos de convergência rápida, alta precisão e resultados mais estáveis, tornando-o claramente o algoritmo de aprendizagem superior neste experimento e o faz de maneira robusta. Conclusão. No artigo foi estudada a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina em tempo real para o problema de previsão de potência e energia de emissão de um veículo elétrico. Primeiro, colocou seu problema como um cenário de previsão de caixa preta, que permite operar diretamente nos dados do sensor do veículo. Em comparação com os modelos convencionais de caixa branca ou caixa cinza, a abordagem proposta permite formular o problema como um mapeamento não linear das entradas medidas, velocidade e aceleração longitudinal, para a potência medida. Devido a este mapeamento não linear direto, o conhecimento dos parâmetros específicos do veículo, massa do veículo, coeficiente de resistência ao rolamento, relação de transmissão, etc., ou mapas de eficiência não
são necessárias. E o processo caro de construção de um modelo de transmissão pode ser evitado. Em seguida, aplicou-se 2 métodos de aprendizado de máquina de última geração de classe de filtros adaptativos do kernel a esse problema. A precisão da previsão de potência e energia de emissão de ambos os filtros adaptativos do kernel é superior ao benchmark de um filtro linear padrão e uma rede neural. Em particular, o algoritmo de rastreador de mínimos quadrados recursivos do kernel obtém o melhor desempenho para predição de potência, enquanto o algoritmo de mínimos quadrados médios quantizados de kernel de orçamento fixo computacional mais barato vale a pena considerar em aplicações de previsão de energia de emissão. A aplicação de filtros adaptativos de kernel em unidades de controle de veículos é um tema novo. Para a realização desta aplicação com segurança, as unidades de controle de veículos que operam em condições ambientais variáveis, muitas pesquisas nesse tema permanecem abertas. Além disso, a fim de garantir a operação segura, qualquer algoritmo aplicado neste contexto deve fornecer uma medida de confiança além da saída estimada.